Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos falar da evolução do universo. Estou aqui com o Einstein na mão, o meu mascote, e o nosso convidado de hoje é o físico Amilcar Rabelo de Queiroz, professor da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e um dos coordenadores da instalação do radiotelescópio Bingo, no interior da Paraíba. Olá, Amilcar. É um prazer recebê-lo aqui para você falar do Bingo, dos seus objetivos e nos explicar um pouco a questão de como é que o universo evoluiu desde o Big Bang, há 13 bilhões e carqueirada, né? Isso, tudo bem? Bem, é uma honra estar aqui. Então, a gente está com esse projeto ambicioso, né? De certa maneira, inovador, é bastante inovador, é ambicioso, já falei, de ciência e tecnologia no Brasil, certo? É uma Colbingo, projeto do radiotelescópio Bingo, é uma colaboração internacional liderada por brasileiros. A gente tem o coordenador geral, é o professor Elcio Abdala, da USP, a Universidade de São Paulo. O vice-coordenador é o professor Carlos Alexandre Wunsch, do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial. E eu, a Milka, e o professor Luciano Barose, da Universidade Federal de Campina Grande. E há outros, também coordenadores, que é o professor Felipe Abdala, o professor Tirso Vilela e o professor Bin Wang, que é da China. Então, esse é De o uma nosso universidade da China. o professor na Universidade da China, né? A China tem uma participação, é uma colaboração internacional. Então, a China tem uma participação muito importante, mas tem outros países, sobretudo colaboradores, participando em outros países, como a Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, né? Tem uma participação importante nessa colaboração. Essa colaboração está chegando à quantidade de mais ou menos, um pouco menos de 100 pessoas trabalhando, né? Tanto físicos como engenheiros e técnicos, pessoal de computação e também pessoal de comunicação, né? Porque tem uma parte muito importante sobre educação. Sei. E, Bom, vocês estão instalando o radiotelescópio hoje, no interior da Paraíba. Quando é que fica pronto? bem, a expectativa, a gente, primeiro, né? A gente tem já toda a parte, é, bem, a parte principal do dinheiro que já nos permite completar a construção. Obviamente, quando se fala de dinheiro, sempre está faltando, né? Mas no caso, a gente, depois de longo tempo aí de uma batalha para conseguir esse dinheiro todo, a gente tem o dinheiro e a gente está terminando os contratos e as construções já estão começando, né? Já está começando. Então, a expectativa é que para início de 2023 já esteja já funcionando, né, já esteja terminado a construção e a gente esteja calibrando e começando a produzir dados. Então, eu acho que é importante também a gente frisar que, já que quando você está um projeto dessa magnitude, o Brasil tem, a gente tem começado a fazer isso no Brasil, né, os apoiadores. Então, já de saída, eu quero agradecer bastante aí a FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Sem a FAPESP não existiria esse projeto, foi fundamental a FAPESP em a- apoiar mesmo, de tanto recurso como institucionalmente, o projeto. Depois, o governo do Estado da Paraíba, que teve essa sensibilidade em abraçar essa causa da ciência e da educação. Isso é uma novidade no Brasil, né? Inclusive esse apoio, esse tipo de apoio, e é um apoio maiúsculo, né? Um apoio muito importante. Então a gente também, eu tenho que frisar isso. O MCTI está apoiando juntamente com a FINEP, certo?
e tem outros parceiros que vêm nos ajudando nessa empreitada. Também na Paraíba tem a FAPESC, né? A Fundação de Apoio A a pesquisa lá da sim. Paraíba. O que é o bingo? Por que esse nome e qual o objetivo do... Bem, o bingo é um radiotelescópio e vai ser o maior radiotelescópio da América do Sul. E hoje a gente até pode dizer que é o maior radiotelescópio da América Latina, porque, infelizmente, muito tristemente, mais recentemente, o Arecibo, que é esse radiotelescópio icônico, né? Isso aqui está na nossa imaginação, o Arecibo que apareceu em tantos filmes de Hollywood, né? Ou também do 007, né? Eu lembro, em particular, o Contato, né? Que mostra aquela radioastrônoma descobrindo vida extraterrestre, né? Que Do Carl Sagan, né? baseado no livro do Carl Sagan, né? Contato. E o filme é com a Jodie Foster, né? E é um excelente filme, então... E se passa com o Arecibo, né? Infelizmente, o Arecibo sofreu um acidente, né? Teve um dos receptores caiu, detectores caiu e quebrou o espelho. E ainda não se sabe se vai ser possível recuperá-lo. Então, com isso, o radiotelescópio Bingo passa a ser o maior radiotelescópio da América Latina e está sendo construído no sertão da Paraíba, bem no sertão lá da Paraíba. Ele tem essa forma aqui, né? São dois espelhos. Tem esse espelho aqui que a gente chama espelho primário, é o espelho deitado, né? Que vem as ondas de rádio, elas são refletidas aqui, depois é refletido pelo espelho secundário, esse que está em pé, e são finalmente captados por estas antenas, a gente chama antena corneta, que está nessa torre, né? E depois daí vai ser processado digitalmente. Então, só para quando eu falo dos tamanhos, né? O diâmetro desse espelho e tanto desse é mais ou menos da ordem de 40 metros de diâmetro. Então é bastante respeitável aí o tamanho e tem uma configuração bastante elegante também, certo? Ele tem é uma configuração bonita e inovadora também dentro da comunidade dos radiotelescópios. Aqui uma outra visão, né? Ele vai ficar, né, tem que estar protegido, né, por esses morros, né, porque tem que estar numa zona de silêncio, né? Zona de silêncio? Zona de silêncio de rádio, De né? rádio. Ele tem que estar protegido de interferências de rádio, né? Como nós humanos, né, nós vivemos de rádio. Toda a tecnologia hoje em dia é baseada em rádio, né? O celular, por exemplo, né? E também aviões e tudo mais. Então ele tem que estar bastante protegido. Então os radiotelescópios no mundo inteiro, não, tanto, por exemplo, o Arecibo, mas na China tem o FAST, que é o maior radiotelescópio do mundo, de um diâmetro de 500 metros, né? Quase meio quilômetro, né? E outros, tanto nos Estados Unidos, na Alemanha, Holanda, na África do Sul, que tem uma comunidade de radiotelescópios impressionantes, né? E, em geral, são em locais mais afastados, regiões mais rurais, né? E para que não haja essa interferência devido a celulares, a rádios e aviões e tudo isso. Poluição sonora? Poluição sonora não, poluição de rádio. De rádio. De rádio, né? Nessa rádio, na frequência própria do radiotelescópio. Só para a gente ter uma ideia, esse radiotelescópio ele tem a frequência de trabalho dele entre 980 MHz até 1260 MHz. E vamos lembrar, né, para a gente ter uma ideia do que isso significa, que as rádios comerciais que a gente hoje em dia ouve nos rádios, né, nos carros, né, quando a gente está se locomovendo pela cidade, quase todo mundo ainda ouve rádio. Nessas rádios, elas estão em torno de 100 MHz, Sei. certo? Então, aí tem os transponder de um avião, né, que a gente sempre ouve falar nos jornais e tal, os transponders que ajudam a gente a localizar
o avião, né, importante para o gerenciamento do tráfego aéreo, ele funciona em 1030 e 1090 MHz, né? São as frequências, só para a gente ter uma ideia. O celular, esse ainda o 4G, por exemplo, está da ordem aí de 900 e pouco megahertz. Então, é só para a gente ter uma noção do tipo dessa frequência. Ok. E você estava dizendo, então ele capta essas ondas de rádio, não é? E qual é o alvo do telescópio? Qual que é o objetivo? Ele vai captar esses sinais de onde? Certo. Vamos, assim, ele, como eu falei, né? Ele capta essas ondas de rádio, que é como se fosse uma janela para a gente observar. é, no caso, a gente está interessado em observar o universo, né? O céu, né? Deixa eu pular aqui então, e vai passar aqui por esses receptores, ok? Passa aqui pelos receptores que a gente está colocando aqui, e isso é tecnologia feita no Brasil. A gente está desenvolvendo isso no Brasil, isso é uma inovação, porque quando você faz esse tipo de Instrumento? de instrumento, né? Voltagem, isso a gente o nosso objetivo é ciência básica, estudar o universo, mas a gente desenvolve tecnologia, certo? É a tecnologia que vai ampliando os nossos sentidos, né? No caso, o sentido da visão, que é no caso da luz, né? Que permite com que a gente possa vir enxergar além, né? E aí poder estudar mais a natureza. Então, tem esses receptores onde a gente faz todo o processamento para a gente entender. E aí, chegando na sua pergunta, né? O objetivo desse radiotelescópio, o principal objetivo é estudar a evolução do universo, a evolução do cosmos, né? Mas como a gente hoje, depois de muitas evidências científicas, durante já mais de um século, né, a gente entende que o nosso universo como todo ele está se expandindo, e aí a gente quer estudar como se dá essa expansão. A gente já tem muitas evidências, e o radiotelescópio Bingo vai estudar também vai trazer maiores evidências, né, para corroborar e para expandir esse nosso conhecimento de como se dá a dinâmica, a evolução, como o universo se comporta com o passar do tempo. Então, esse é o nosso objetivo principal, né? E também eu acho que a nossa parte da nossa conversa aqui, portanto, vai ser a evolução do universo, né? Quando você está falando de evolução, a gente tem que lembrar também da composição do universo. No nome bingo, você tem o adjetivo bariônico, de matéria bariônica, que é a matéria composta de átomos, né? Mas a maior parte do universo não é composta dessa matéria trivial, dessa matéria comum. E, portanto, um dos objetivos do bingo é estudar o que vocês físicos chamam de matéria escura e energia escura, não é isso? Justamente, né? Isso. O nome do bingo, né? Vem dessa bingo, né? O B vem em inglês, Baryon Acoustic Oscillation, né? Oscilações acústicas de baryons. E depois vem From Neutron Integrated. Eu tenho que lembrar de cabeça, eu sempre esqueço, né? Mas é hidrogênio, né? E que a ideia é o seguinte: vamos fazer por partes. Antes aqui, né? Só para fazer uma propaganda, né? Tem aqui o Bingo, saiu nessa revista internacional de ciência internacional. Astronomy and Astrophysics. Astronomy and Astrophysics, né? Isso foi publicado Agora, 3 de agosto, né? A gente publicou 7 artigos, isso é um feito para a ciência nacional. É a capa dessa revista, né? Tá aqui o press release, né? Está sendo publicado aqui. Isso é um feito inédito, eu diria, até onde eu saiba.
salvo engano, né? Então, isso mostra que a comunidade internacional está apoiando, está dando o selo de qualidade e aprovando essa ideia. Vocês vão publicar na Nature também, né? A gente está terminando um artigo para mostrar os próximos passos que deve sair, provavelmente na Nature. E, bem, aí voltando então à história aí do Baryons, né, dos Baryons. Sim, quando a gente vai estudar a evolução do universo, ela depende da composição do universo, certo? A gente está quando eu falo evolução, é como o universo vai crescendo, se expandindo ou contraindo com o passar do tempo, certo? Essa evolução depende do que é feito o universo. Então, hoje, os principais ingredientes que a gente coloca nas equações que descrevem o universo como um todo, basicamente são a matéria, né, que tem dois tipos de matéria, que é a matéria bariônica, que é essa matéria que forma a gente, forma as estrelas, é a matéria feita daquilo que a gente está acostumado aqui na Terra. São os átomos, as partículas que formam os átomos, né? Elétrons, prótons que formam os prótons. Então, a gente chama isso de matéria bariônica. É uma matéria que a gente conhece bem e que tem uma propriedade muito interessante, importante e que define nesse caso, que é que ela interage com a radiação, certo? Com a luz. Uma outra parte da matéria é a matéria escura. Essa matéria escura, ela não interage com a luz ou com a radiação. Então, e a gente só sabe da existência dessa matéria pelos efeitos gravitacionais, né? A gente aprende na escola que a gravitação é responsável, ela faz com que a matéria atraia matéria, né? Massa atraia massa, né? A gente está aqui preso na Terra, né? O que faz, né? A gravitação é aquilo que faz a gente cair, né? Levar os tombos na vida, né? Então, essa que é a... a gente só sabe dos efeitos da existência dessa matéria escura por conta da gravitação, porque ela não tem uma interação com a radiação. Então, a gente não pode enxergá-la, certo? Então, esses são essa componente é a matéria, a outra é a radiação, ou a radiação que eu falo é a luz, certo? A gente também, na linguagem da física, a gente chama de radiação eletromagnética, né? Luz, rádio, ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio gama, Que é o micro-ondas. espectro, né? Tudo isso é o espectro da radiação eletromagnética. Essa é uma das componentes também do nosso universo. E a outra componente do que é feito o nosso universo, né, é o que a gente chama de energia escura. A energia escura, que a gente também ela não interage com a radiação ou com a luz, e ela é a componente, ela é aquilo que é responsável pela expansão, pela aceleração dessa taxa de crescimento do nosso universo. Nosso universo, hoje, ele está em expansão, mas e também uma expansão acelerada. O que causa essa aceleração é essa energia escura, que não interage com a radiação ou com a luz. Amilcar, uma coisa muito curiosa é que a matéria comum, trivial, bariônica, é uma percentagem muito pequena do universo, né? Sim, sim, justamente. E quando a gente fala essa evolução, estudar essa evolução, é dizer qual é a proporção, né, entre as proporções entre essas diferentes componentes. Então, por exemplo, a energia escura, ela é quase 70% do nosso universo é feito dessa energia escura, que a gente não sabe o que é, né? A gente só sabe qual é o efeito que ela causa no nosso universo. Gravitacional. Gravitacional, mas é o efeito que causa da expansão acelerada do universo. A matéria escura, ela é da ordem aí de 26% do nosso universo. Essa matéria escura que a gente não enxerga
com a radiação, né, ou luz. E a matéria bariônica, essa matéria nossa do nosso cotidiano, a matéria das estrelas, ela representa em torno de 4% do nosso universo. E depois tem a radiação, né, que é muito pouco, né? É um número muito, muito pequeno, já dá 0,00001% aí é feito de radiação. Olha só. E é saber essas proporções, na verdade, ela diz para a gente como é que se dá essa evolução do nosso universo. Então, por exemplo, com o bingo, ele vai estudar, agora voltando à sua pergunta inicial, vai estudar essa distribuição de matéria bariônica. Né? Uma certa distribuição de matéria bariônica, representado, no caso, pelo átomo de hidrogênio neutro. Né? Então, o que a gente vai observar é o hidrogênio neutro, é o gás de hidrogênio neutro. Certo? Então, ele vai servir como uma bandeirinha, como um sinalizador, esse hidrogênio que está espalhado pelo universo, e a gente vai poder fazer mapas desses hidrogênios em diferentes épocas do nosso universo. Né? Vamos ver se tem uma figura aqui. Às vezes a gente... aqui, né? Então, o nosso universo aqui está se expandindo. O que a gente vai fazer? Um corte aqui e ver como é que se dá como é que está distribuído esse hidrogênio. Esse hidrogênio ele serve como sinalizador. Então, é a radiação vindo dele que a gente vai captar e estudar. É uma radiação muito tênue, né? A intensidade é muito tênue. Então, por isso que a gente tem uma parte do nome do bingo, integrate, né? A gente tem que integrar. Na verdade, a gente tem que somar, acumular muita dessa radiação que vem desses hidrogênios para a gente poder fazer esses mapas. E uma vez que a gente tem esses mapas, a gente está fazendo um mapa desse sinalizador bariônico, né? Por assim dizer, a gente pode correlacionar, a gente vai saber tanto como é que vai estar associado com a distribuição de matéria escura. Por quê? Porque matéria atrai matéria. A matéria bariônica é atraída pela matéria escura através da gravitação. Então, a gente também vai saber onde vai ter mais matéria escura. Então, a gente vai poder saber, né? Nessa distribuição vai estar sinalizando também onde tem mais matéria escura, porque onde tem uma maior concentração dessa matéria bariônica também vai ter uma maior quantidade de matéria escura. Então, a gente vai ter uma parte desse mapa, né? Uma ideia, pelo menos, dessa distribuição de onde está a matéria bariônica. Esse mapa aqui, ele começa naquele ponto mais claro, que é o Big Bang, né? E depois ele começa a se expandir. Isso, isso. Esse mapa, essa figura também é uma figura muito famosa, icônica também, né? E eu acho que tem várias mensagens assim, né? A história de que uma figura vale por 1000 palavras. por 1000 palavras, né? Aqui tem... eu acho que quando eu olho um diagrama desse, a primeira coisa, pelo menos eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né? É o tanto que nós, seres humanos, né, independente da cultura, como os seres humanos como um todo, né? Tanto que a gente aprendeu. Isso daqui são décadas e décadas de estudos, né, por milhares de cientistas, astrônomos, físicos, né, para entender esse diagrama aqui que representa, então, a evolução do universo. Né? A gente está aqui contando a história do universo inteiro. E passando aqui, né, quando a gente segue desde aqui, que seria o início, né, do nosso universo, aqui, né, e ver que o universo vai se expandindo, né, ele vai aumentando de tamanho, o que está sendo representado aqui por essa linha aqui, né, à medida que o tempo está passando, nós estamos aqui, né, aqui, esse é o nosso tempo. Nesse eixo daqui é a passagem do tempo, está sendo representada a passagem do tempo. Então, aqui seria o início do universo e aqui seria o hoje, né? O tempo hoje, né? E vai ter o tempo
depois, né? Ainda tem tempos mais para frente. Então, aqui a gente tem aqui um recorte, a gente pode contar uma história hoje baseado em muita observação e muita análise científica de milhares e milhares de físicos e astrônomos que permite a gente ter essa figura. Então, mais ou menos a história, de uma maneira um pouco muito rápida, muito mais do que eu gostaria até de dizer, que seria muito bom sempre poder expandir isso, né? Expandir a expansão do universo, né? Tem um início, né? Quando a gente para pensar, já que o universo está em expansão, se a gente olhar para trás, olhar no tempo para trás, quer dizer que ele estava menor e vai ficando cada vez menor, né? Chegando nesse pontinho, que é como a gente começa, que é o início do universo, né? Ele estava realmente muito pequeno. A gente tem palavras como singularidade e tal, mas a ideia é que o universo era extremamente pequeno. E, de repente, ele começa, tem uma fase inicial de um crescimento muito rápido, uma inflação, que a gente chama de inflação, né? Inflação, que está essa palavra está no nosso imaginário popular, né? Mas a gente imunitário, né? Mas aqui essa inflação que veio, no caso aqui, para resolver vários problemas e não para trazer problemas, né? A inflação mas é esse crescimento muito rápido que leva desse pontinho até o universo chegar nesse tamanho. Aqui, essa outra parte aqui, essa figura aqui, que representa o trabalho das últimas 3 décadas, essa figura aqui é o mapa do universo na época, essa mapa aqui, na época que a gente chama do desacoplamento da radiação com a matéria. Antes disso, a matéria e a radiação, a luz, elas estavam ali numa sopa ali, presa uma na outra, e nesse ponto aqui, a luz se separa da matéria e vem chegar até a gente. Esse mapa aqui do universo foi feito com, por exemplo, 3, assim, são esforços imensos, né, que foram feitos, mas tem 3 telescópios, satélites que fizeram isso, né, desde a década de 90, né, o COBE, que garantiu o prêmio Nobel para a pessoa que dirigiu esse projeto, né, do COBE, e depois veio o WMAP e depois o Planck, que são esses satélites, né, que fizeram. Então, isso aqui e eu acho assim, eu repito isso porque o trabalho que foi desprendido para isso, né, eu estou falando aí de 3 décadas de um trabalho para a gente ter esse tipo de mapa de uma época do universo. Bem, depois disso, então, e como é que é feito? É a luz que se separou da matéria e veio chegar até a gente aqui. E aí tem um período que não tem nada muito, que a gente também não conhece tanto, mas é um período que não tem muitas atividades, até que, pelo efeito da gravitação, a matéria vai se acumulando, né? Ela vai se atraindo e vai se acumulando, até que começa a ocorrer a formação de estrelas e galáxias, né? E aqui é esse momento aqui, né, representado... Esse momento é mais ou menos quantos milhões de anos depois do... se eu não me engano... Não. Esse daqui é uns 300 mil. Da ordem de 300 mil. Esse daqui já são alguns bilhões são alguns bilhões de ano. Já aqui quando começa, né? E aí começa a formação dessas estruturas, que a gente chama das grandes estruturas, e aí vai formando as galáxias, né? E as estrelas dentro dessas galáxias, né? E aqui a gente pode... e vai tendo essa expansão. E tem esse ponto aqui, essa região aqui, que é uma região muito interessante, porque a gente vê que aqui, ó, tem uma certa... a gente vê que começa novamente a acelerar, né? O universo está expandido de forma mais acelerada nessa parte aqui final. Essa é a parte que a gente chama, que a gente vive hoje, em que essa energia escura passa a dominar. Então, o universo, e daqui para frente, até o final, aí, seguindo aí, sem parar, né? O universo vai expandir dentro do que a gente conhece hoje indefinidamente,
e vai expandir aceleradamente, ou seja, a taxa de crescimento dele vai ser cada vez Maior. maior, né? Acelerado, que é essa parte em que a gente vive hoje. É, Bem, e para vocês terem uma ideia, né, o que a gente vai estudar no um bingo, nessa parte de cosmologia, é justamente essa parte em que essa aceleração da taxa de expansão do universo começa a valer. Né? Ou não começa a valer, a gente fala, começa a dominar, né? Tem um papel mais dominante. Então, com isso, o bingo também vai trazer informações sobre a energia escura. Essa é a nossa grande expectativa, porque a gente vai estar vendo já quando começa a ter a energia escura, começa a ter essa dominância, né? Então, essa é a nossa expectativa. Então, em resumo aqui, né? Eu acho que talvez as lições que a gente, quando eu olho um diagrama desse, o universo está em expansão. Isso em si já é uma lição muito importante que o ser humano, coletivo, o ser humano, conseguiu obter. O universo está em evolução. E a gente sabe cada vez mais como se dá essa evolução. E que é o esforço dessa comunidade dos seres humanos, independente da sua cultura, que permitiu durante vários anos, através de trabalhos árduos, contar essa história, né? Que é fascinante, eu acho. O Amilcar, esse telescópio começou a funcionar agora, um convênio da NASA com a Agência Espacial Europeia, o James Webb. Ele funciona no infravermelho, não é? Ele funciona no infravermelho, justamente. E ele vai ver algo perto lá, de alguns milhões de anos depois do Big Bang. Isso, Não é isso? isso. O James Webb está vendo mais ou menos por aqui, né? Alguma das coisas que ele consegue ver, né? Sei. Porque ele também é um instrumento que tem vários propósitos, né? Ele tem vários objetivos, mas ele teve aí alguma dessas imagens digamos, do que seria a primeira estrela, as primeiras galáxias, né? É bem aqui atrás mesmo, né? Sei. E o Bingo, ele vê justamente aqui mais perto, Mais né? mais perto aqui. Porque aí a gente está interessado nessa parte em que a energia escura começa a ter um papel dominante na evolução do nosso universo. Eu queria que você explicasse um pouco o espectro O espectro, né? eletromagnético. Deixa eu ver aqui A gente tem uma imagem figura, aí, né? Vamos ver aqui. Essa daqui, Esse. né? Essa aqui também. Então, aqui a gente vê o seguinte: essa imagem ela é bastante interessante, ela tem a ver com o espectro, né? A luz, a gente fala luz, né? A gente está pensando do que permite com que a gente vê, né? O ser humano, através do processo de evolução, das escolhas que vai acontecendo aí, né? Aleatórias, né? Que geram as pessoas, preparou o olho para a gente conseguir perceber e analisar essa parte aqui desse espectro da radiação eletromagnética. Então, a luz é uma parte, a luz visível é uma parte desse espectro da radiação visível. Espectro que eu digo são as diferentes faixas de radiação, né? Então, a gente tem aqui a luz visível, que é o que a gente vê, e a gente vê aqui, esse sinal aqui está dizendo assim, o quanto que a gente consegue ver para fora da atmosfera. A atmosfera, ela filtra muito dessa radiação eletromagnética, né? Por exemplo, aqui para cima tem a ultravioleta, que é essa radiação, que é um tipo de luz, portanto, né? E nos queima, né? Na praia, que causa câncer, aquela coisa toda, né? Então, por isso que toda aquela preocupação que a gente sempre teve de proteger a camada de ozônio e tal, para que a camada de ozônio filtre e não deixe passar essa radiação ultravioleta, né? E aqui tem também, daqui para cima, tem raio-x, raios gamas, né? Que seriam extremamente letais
As bombas atômicas emitem raios. Também, sim, justamente, né? Mas, assim, no universo tem vários fenômenos, do Sol, por exemplo, acaba emitindo uma quantidade grande dessa radiação e que é extremamente letal para a gente. Mas ainda bem que a atmosfera, ela filtra essa aqui, né? Tá dizendo aqui, ó, filtro, né? 100% não deixa entrar, tem, ok? Do lado de cá tem aqui, ó, já começa aqui o infravermelho, né? Esse infravermelho é o mesmo infravermelho desses óculos do infravermelho, né? Que para a gente ver no escuro, né? Então, aqui, e é onde justamente o James Webb está trabalhando, né? E aí vai descendo aqui uma parte do micro-ondas, né? Vê aqui é o Hubble, né? Aqui, né? Um exemplo, né? Tem aqui o micro-ondas e há toda essa faixa aqui que chega aqui, né? Que é justamente a faixa de rádio, ondas de rádio. Por isso que a gente consegue. Então, nesse sentido, a gente pode colocar instrumentos que enxergam as ondas de rádio para estudar o universo, porque a nossa atmosfera deixa passar essas ondas de rádio. Ela é transparente para essas ondas de rádio, né? Então é isso, por isso que a gente pode colocar radiotelescópios aqui na Terra, certo? Para estudar essa janela. Se a gente quiser estudar micro-ondas, né? O universo em micro-ondas, então a gente teria que, e a gente faz isso, né? Enviar satélites, esses telescópios espaciais, né? Uma outra maneira da gente entender, né? Que copiando aqui, aqui é o arco-íris, né? Que são as diferentes frequências. Quando a gente fala frequência, espectro, são as diferentes cores. Né? Então, por isso que aqui em cima tem o ultravioleta, né? Porque a gente tem o violeta aqui, tem essa frequência, e do lado de cá é o vermelho, então abaixo, infravermelho, né? Abaixo do vermelho, né? Então, quando a gente fala das diferentes, no espectro, a gente vai andando no espectro aqui, e desde a luz visível até o rádio, a gente está falando de diferentes cores, né? O nosso olho não vê essas ondas de rádio, mas a gente monta esses radiotelescópios justamente para nos auxiliar nessa visão. Então, um radiotelescópio, aqui na Terra, ou o James Webb lá no céu, ele está ampliando a nossa faixa de ver. Então, a gente está expandindo para a gente poder ter essa visão além do alcance, né? Ou seja, ampliando essa faixa. A gente está vendo o universo em cores que a gente, naturalmente, a gente não é capaz de ver, né? Sei. Muito bem. Eu queria que você mostrasse a localização do bingo, que é no interior da Paraíba, no que você chamou de zona de silêncio, é o município de Aguiar, e num vale que protege o instrumento de interferência de rádio, né? Então, aqui, né, aqui é o Nordeste do Brasil, né? A Paraíba, né, João Pessoa, Recife, Natal, João Pessoa, para a gente se localizar, Campina Grande e aqui já quase nos confins aqui, né, quase no final aqui da Paraíba, nessa região que já o sertão da Paraíba, tem o município de Aguiar. O radiotelescópio vai ser construído na zona rural do município de Aguiar, no que é conhecido como Serra do Urubu, certo? E pelo fato justamente de ter uma região de serra, e então ele já ajuda, essa serra, esse relevo ajuda a proteger o radiotelescópio dessas ondas de rádio feitas por nós, né? Por exemplo, as pessoas falando no celular, pegando esse sinal, e atrapalharia, porque seria como, para o radiotelescópio, como ter uma luz muito forte, né? Se a gente, por exemplo, a questão, por que a gente não consegue ver as estrelas, né, de dia? Porque o Sol
certo? Tem uma intensidade, uma luz muito forte, e não deixa a gente. Ela ofusca a nossa visão do céu, né? Das estrelas, dos outros planetas. A mesma coisa seria o que os celulares, o sinal do avião e tal, causaria para o radiotelescópio. O radiotelescópio é um instrumento de uma grande sensibilidade. Ele é uma sensibilidade altíssima. Tem que ser muito sensível e a gente está interessado em captar ondas de rádio lá das entranhas do universo, né, que são muito tênues, muito fracas. Então, a gente precisa ter uma grande sensibilidade. Então, é por isso que foi escolhido foi escolhido essa região, né? Foi o próprio trabalho de escolha foi um artigo publicado, né? Porque Como é que foi? Parece que vocês fizeram uma varredura no país todo. não no país todo, mas foi feito um levantamento de vários locais possíveis, né? Vários locais onde poderia ser. Começou desde, por exemplo, São Paulo, né? Mas São Paulo tem é muito difícil achar uma região. A gente pensou outras regiões, mas também você precisa. O principal é essa questão de estar longe ou protegido dessa interferência de rádio, né? Mas também é importante ter uma certa infraestrutura. Então, essa região aqui, ela tem uma boa infraestrutura, ela é razoavelmente acessível, né? Tem algumas estradas que chegam próximo, então a gente pode rapidamente chegar em algumas das grandes cidades da Paraíba. A Paraíba em si, ela tem a parte educacional das universidades, a distribuição de universidade é muito boa, certo? Então tem a UFCG, tem vários campi por toda a Paraíba, tem em Cajazeiras tem um, né, que é aqui próximo, tem Patos, Souza e outro. Então isso permite com que a gente tenha uma facilidade de infraestrutura, tanto de pessoas, quanto de, por exemplo, a gente precisa de uma internet, a gente precisa de ter acesso, e tudo isso, então, facilita graças a o fato da infraestrutura do estado da Paraíba ser propício a isso, né? E o outro foi claro, não deixa de ter um certo apoio da população paraibana, né? E sem esse apoio, ou seja, a população, realmente, eu estou falando mesmo a população, o povo mesmo, e sobretudo os jovens, e tem um apoio a esse projeto que é fora do... É inimaginável, né? Assim, deveria ser comum, mas realmente o entusiasmo com que o povo da Paraíba tem abraçado esse projeto, né? Eles são até visionários, porque sabem que isso pode trazer benefícios a médio e longo prazo para a formação deles, né? Da educação, para levar a Paraíba para esse novo patamar tecnológico. Então, isso faz com que essa população tenha abraçado isso. Então, isso tudo Teve um foi... precedente ali, que é o Parque de Dinossauros em Souza, por exemplo. Sim, sim, sim. Tem o Vale do Dinossauro, que é um parque, né? A Paraíba tem a gente fala, né? Eventualmente, eu acho que já dá para ser, não eventualmente, já dá para ser, né? Uma região de turismo científico. Já dá para fazer, tem várias motivações para ir lá visitar pelo turismo científico. E a gente, né? Eu acho que o pessoal lá tem esse tino de perceber isso e investir mais em ciência e educação. Então, por exemplo, eu falo isso porque tem o Vale do Dinossauro, porque lá tem as pegadas de dinossauros, então foi feito um parque, né, um parque estadual e protegido para proteger, e tem atividades ali educacionais para conhecer o parque, né? Então, é um sítio
paleontológico, né? Então, isso já tendo isso, já mostra esse interesse, né? Tem uma história que um amigo conta, né? O professor Rubens, que também é da física lá, ele fala, né, que a Paraíba tem essa história da gente olhar para o passado. No céu, certo? Com bingo, e aqui na Terra com o Vale dos Dinossauros, né? Então, tem essa. A gente vai ter, daqui uns dias, a gente vai ter um dinossauro olhando para o céu, né? Então, a gente tem essa. Então, tudo isso foi determinante, né? Tanto essa questão, digamos, socioeconômica e educacional, mas principalmente, né, essa questão da zona de silêncio de rádio, que não é tão fácil de encontrar, né? Os radiotelescópios, no mundo inteiro, eles são construídos em regiões mais afastadas e protegidas, né? Pelo relevo, né? Então, embora naquela figura que eu mostrei lá, que tem um radiotelescópio, né? Não dá para colocar no centro de uma grande cidade, né? A gente não... Por exemplo, o Atacama, lá no Chile, né? O Atacama, no Chile, é um local, né? Tem um conjunto de radiotelescópios, né? Que é o ALMA, que está lá, que é também uma coisa espetacular, né? Mas também está um pouco mais afastado e protegido né? Tem que ter essa zona de silêncio de rádio, né? Quando você está falando, evidentemente, você mencionou aí o desenvolvimento de tecnologia, eu imagino que esse instrumento tem esses receptores, uma série de filtros também para distinguir os sinais. E parece que a Paraíba tem uma conjunto assim de faculdades, etc., que desenvolvem muitos engenheiros, eletricistas. Então, eu estou imaginando que o instrumento ele leva ao desenvolvimento de tecnologia para isso também, né? Filtros. Com certeza. Não, esse é outro aspecto muito interessante, né? A Paraíba, tanto a UFCG quanto, né, a UFPB também tem vários campos e tal, eles são muito fortes na parte de engenharia elétrica e computação. É uma reputação nacional dentro da engenharias, né, e dentro da tecnologia, né? É uma... Isso realmente já tem um histórico independente, não tem nada a ver com bingo, é um histórico, isso não é de hoje, você não forma pessoas muito competentes da noite para o dia. Então tem um histórico já de algumas décadas da formação de um conjunto de pessoas que tem uma capacidade técnica em engenharia elétrica e computação que é surpreendente, assim, realmente são pessoas muito fortes. E o projeto do radiotelescópio Bingo, que a gente tem que desenvolver novas tecnologias, né? Sobretudo associada a essa sensibilidade desses receptores, então encontra aí um certo um terreno fértil, né? Porque as pessoas são já interessadas em tecnologia, já vem junto, né? Se você tem uma região em que está se formando pessoas com essa capacidade técnica, agora você tem uma motivação além, né? Agora também tem os desafios, né? O radiotelescópio, ele é um desafio tecnológico e um desafio científico. Você tem tanto a produção desses receptores e eletrônico, toda a parte eletrônica, como também a questão da análise dos sinais. A gente é uma outra dimensão que vai associada ao radiotelescópio, que é a quantidade de dados que é produzida e deve ser analisados é gigantesca. Então é o que todo mundo fala, que é a ciência do Big Data, né? Hoje todo mundo fala em Big Data, né? Muitos dados, né? Big Data a gente pode traduzir desse jeito, né? É uma quantidade brutal de dados. A gente fala aí dessas redes sociais, desses algoritmos, que está pegando dados de todo mundo, mas isso tem agora um instrumento que está produzindo uma quantidade muito maior de dados e isso precisa ser processado. A gente precisa, não vem o dado assim, ele vem cru, e você precisa transformar esses dados em algo inteligível, né, para que o cientista, o físico e o astrônomo possam inferir, né, obter, aprender suas lições.
Então, essa parte desse processamento, também, a gente chama também de processamento digital de sinal, tem esse solo fértil na Paraíba, porque precisa, tem essa demanda, né, tem esse problema a ser resolvido, né? Que a gente tem já, claro, já está bem resolvido dentro da colaboração, dentro colaboração que eu falo dentro do nosso time, né? Então mas a gente pode ir melhorando. Então tem esse problema a ser resolvido e lá na Paraíba tem as pessoas para ajudar nisso também. Amilcar, em países, por exemplo, como os Estados Unidos, o desenvolvimento de altas tecnologias, como exploração espacial, foguetes, etc., levam a juventude, os jovens, etc., a certos ideais. O que eu vou ser quando crescer? Aí o cara, eu vou ser astrônomo, eu vou ser astronauta. Lá na Paraíba, você acha que esse projeto vai levantar vocações de pessoas para estudar astronomia, astrofísica, essas coisas? Ah, com certeza. Isso, com certeza. Isso a gente já ouve falar nisso, né? A gente vê esse entusiasmo. Quando eu falei o entusiasmo da população, isso é a olho nu, né? Isso é visível. A gente conversa com as pessoas vêm conversar com a gente e elas falam disso. A gente também, claro que quando você faz um projeto desse, você vê, né? Quando você fala de um projeto dessa envergadura, isso é no mundo inteiro. Quando fala no Arecibo, quando você fala no Alma, lá no Chile, ou você fala do Parques na Austrália, no FAST na China, todos esses grandes projetos, eles têm associado uma parte educacional, de mexer com a imaginação da população local, de ensinar, né? Mostrar a importância da ciência, mostrar a importância desses estudos da tecnologia. Então, e claro que isso cativa a imaginação, né? Então, a gente junto, por exemplo, uma parte fundamental desse projeto é a educação. A educação, tanto do ponto de vista da divulgação científica, quanto de ir nas escolas, né, de divulgação científica, de mostrar para a população, né? Você não coloca um instrumento desse no quintal das pessoas e esconde o que é, não. Você precisa ter o apoio das pessoas, então você precisa mostrar a importância desse instrumento. Isso é a parte da divulgação científica. Você tem que falar para aquela população o que esse instrumento está fazendo. Então, a gente precisa descrever isso. Inclusive porque é com o dinheiro delas, né? E que é com o dinheiro delas, justamente, é com o dinheiro delas, né? Então, ainda mais para isso, né? E a gente também tem que fazer esse trabalho nas escolas, né? Porque justamente como, por exemplo, né, nos Estados Unidos acontece muito esses eventos, né? De você associar o fazer científico não só dentro da academia ou dentro dos institutos de pesquisa, mas ir para a escola, para gerar essas vocações, para mostrar para as pessoas que elas podem fazer ciência e tecnologia. Então, a gente faz, né, aqui são pessoas da colaboração, que são nossos estudantes na universidade, nossos professores, né? Tem aqui o professor João Rafael, o professor Alex Albuquerque, junto com os estudantes, que vão à cidade de Aguiar e outras cidades e outras escolas para contar o que é o bingo, né? E isso mexe com a imaginação a ponto de que as crianças e os adolescentes, eles querem fazer parte dessa empreitada. Eles estão interessados nessa empreitada. Eles querem também eles querem ser cientistas, querem fazer tecnologia, né? Então, você está dizendo para eles, olha, se vocês quiserem trabalhar em produzir uma nova tecnologia, está aqui o problema. Então, só de você trazer o problema para aquela pessoa, né? Falar assim, olha, existe esse problema da tecnologia, existe esse problema sobre a história do universo. Então, assim, de repente você, como uma criança, está ali ouvindo esse problema. Isso motiva e vocaciona, né, essas pessoas a quererem seguir essas carreiras. Eu até agora
faz pouco tempo, algumas semanas, eu escutei estava conversando com uma pessoa da região, é um policial, e ele me disse que o sonho da filha dele, né, que tem ali uns 10, 8 anos, né, é ser astrônoma. Olha Então, olha só. só, então eu acho que só de ouvir isso, né, e ele contente, né, era um pai contente pelo fato da filha sonhar em ser astrônomo. Isso em si já é algo muito bom. E ainda o fato de que agora é possível, né? Ela tá ali, ela faz parte, ela vai participar vai ter esse contato com os professores e professoras da universidade, com os alunos, né? E alunas, vai poder vivenciar isso e de repente esse sonho possa de fato acontecer, né? Então, essa eu acho que é uma dimensão que é muito motivadora, né? Porque aí dá para ter a esperança que no futuro vai ter um monte de novas mentes aqui no Brasil, né? Da Paraíba, mas claro, o bingo pertence também aos brasileiros, né? No Brasil ter cada vez uma maior quantidade de cientistas, astrônomos, pessoas pensando o universo e pensando a Terra, né? Pensando o mundo. Então, isso tem que ter. Você não faz um projeto desse justamente com o dinheiro das pessoas, mas com o dinheiro delas, mas além do dinheiro delas, no espaço delas, né? No espaço dessa comunidade, e você pode dizer, isso é seu, Tá ótimo. certo? Né? Amilcar, lá no campus da Universidade Federal de Campina Grande, vocês montaram um protótipo do bingo, que vocês nomearam de Uirapuru, não é? Para calibrar os instrumentos, protótipo. Explica um pouquinho a meta desse protótipo e por que tem esse nome. Ah, sim. Bem, o Irapuru, ele... Assim, a gente, antes do bingo, do radiotelescópio principal, que está em construção e ficar pronto, né? A gente precisa treinar, testar, criar processos, mostrar um campo de teste. A gente precisa desse campo de teste onde a gente vai lá e testa se esse equipamento funciona, se esse código de computador funciona, se a gente consegue fazer esse estudo e tudo mais, né? Então, e o Irapuru, ele é feito, esse radiotelescópio, a gente construiu ele ano passado no campus, né? Da UFCG em Campina Grande, né? Claro, ele está ali cercado de interferência de rádio e tal, mas ele é para fazer teste, né? Nesse primeiro momento. Ele também foi construído também como um pouco de um desafio de a gente precisa mostrar para a comunidade, para a população, para o pessoal que financia a gente, que a gente sabe fazer e a gente entende do que a gente está fazendo, né? Afinal de contas, as pessoas estão gastando ali um dinheiro, então você precisa, eu sei fazer isso daqui, vem cá ver que, né? E ele é feito com uma das antenas, cornetas, né? Que a gente chama corneta antena, do próprio radiotelescópio. Então, ele foi construído com isso. Essa... E ele... Claro que quando o radiotelescópio Bingo estiver pronto, ele vai servir como um radiotelescópio auxiliar. Então, ele vai ajudar, a gente chama em inglês a palavra outrigger, mas é um radiotelescópio auxiliar, em linguagem mais clara, né? Que vai trabalhar em conjunto com o radiotelescópio Bingo e outros radiotelescópios auxiliares para fazer pesquisa, né? Então, inclusive, esse radiotelescópio, o Irapuru, a gente vai tentar monitorar pulsares, né, que são estrelas de nêutron, né? A gente vai trabalhar com isso. Bem, o motivo do nome Uirapuru é que, como eu falei, ele é feito com uma corneta, né? Uma corneta que vai um tipo de corneta que vai integrar o radiotelescópio Bingo principal. E aí quando a gente estava discutindo, a gente queria que fosse um nome em tupi, né, ou que lembrasse tupi, né? E a gente começou a procurar nomes, claro, a gente decidiu que seria legal que fosse pássaros,
e a gente estava fazendo essa pesquisa toda, e em algum momento, o irapuru é um pássaro que tem um canto muito bonito, né? Ele é cantado, Amazônico. né? Amazônico, né? Um canto bonito, ele é muito conhecido, é um dos símbolos, né? Da Amazônia. E na cultura, eu acho que o Villa-Lobos escreveu uma música, né? Sobre o Irapuru. irapuru. Outros músicos, escritores falaram desse pássaro, né, que tem um som muito bonito. E ele também é conhecido como pássaro corneta, né, por conta Coincidência. então, assim, casava bem com essa história de ter esse nome. Ah, Aí o irapuru, ao mesmo tempo, a gente recupera e mostra a importância de ter nossos nomes brasileiros, né, tupi, né, da nossa formação, do nosso, e homenageia, né? Ainda teve esse outro nome. E aí a ideia é que os próximos radiotelescópios auxiliares, que a gente quer colocar em várias outras cidades, esses radiotelescópios, para ter uma rede de radiotelescópios que vai trabalhar junto com o radiotelescópio principal, eles também tenham nomes de pássaros, né? E em tupi ou alguma outra língua de algum outro ramo das línguas nativas brasileiras, né? Então, isso a gente está estudando. estudando aí, né? Isso também ajuda a gente a aprender sobre isso, né? Aprender sobre essas línguas, né? E resgatar o que é nosso, né? Essa nossa língua, né? Então, eu queria aproveitar isso, porque eu soube, você há poucas semanas esteve na Baía da Traição, lá na Paraíba, numa aldeia potiguara, que é um povo do tronco Tupi-Guarani, para falar de ciência, de cosmologia, não é? Sim. Sim, E levou para lá um telescópio. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência, porque a gente sabe que a astronomia no Brasil, ela tem raízes nos povos originários. Então, por exemplo, lá no Macunaíma, o romance do Mário de Andrade tem todo um mapa dos céus aqui da América do Sul, inclusive o herói, que na verdade é um anti-herói, no final ele se transforma numa estrela no fim sim, 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 do né? romance, né? Então, tem muita coisa a ser comentada sobre isso, né? Bem, eu fui convidado para. Não foi uma atividade associada ao projeto em si, mas o fato do projeto, de eu participar do projeto, ser um dos coordenadores, eu fui convidado para realizar algumas atividades nesse acampamento inclusivo, né? Esse acampamento inclusivo de inclusão digital, que é claro que isso é um tema muito importante para nós da colaboração. Nós estamos interessados em educação, né? Em levar essa cultura científica, digital, tecnológica para todos, né? Então, dentro dessas minhas atividades, eu fui convidado. E lá, eu participei de uma atividade que era um hackathon. Eu ajudei, né, a montar junto com outro colega do projeto Bingo, o professor Marcelo. A gente levou um telescópio que é de propriedade da colaboração Bingo, um telescópio que foi comprado com dinheiro do projeto Bingo, justamente para levar para as escolas, para as praças, para fazer essa atividade de divulgação científica, né? Então, eu fui com o professor Marcelo e coincidiu, não coincidiu, a gente pensou, né? O professor Marcelo e, o, e a organização, eles pensaram nisso, né? Que ia coincidir com o dia que ia ter uma chuva de meteoros, né? Da passagem que estava tendo na época de um cometa. Então a gente realizou essas atividades. Foi um sucesso. Foi um sucesso.
toda a comunidade ali, quase não toda, né? Mas muita gente, acho que deu mais de 500 pessoas à noite para ficar observando essa chuva de meteoros, observar alguns planetas e as estrelas através desse telescópio que a gente levou, né? E foi, assim, uma experiência realmente muito instigante, né? Assim, interessante, né? Você vê que, eu falo, as pessoas querem ver isso. É de nós, seres humanos. E aí eu ligo isso, né, com o fato que todos os povos, certo? Todos os povos no mundo inteiro, né? Todas as povos que já habitam e já habitaram o Brasil, América do Sul, eles olharam para o céu. Todo mundo olha para o céu e cria a sua visão do mundo, estuda o mundo. Isso, claro, que tenha também impacto na vida econômica, social, né? E todos os povos, seja na África, seja na América do Norte, na Europa, na Ásia, na Austrália, todos os povos olham para o céu. Porque às vezes a gente, com o passar da evolução, ou às vezes quando a gente vai crescendo, né? E é claro que isso é mais fácil de ver nas crianças, mas a gente vai crescendo, a gente vai deixando de olhar para o céu, vai deixando de. Vai perdendo esse tesão pelo conhecimento, pela natureza, né? Acontece alguma coisa aí no passar da vida das pessoas que algumas delas vão esquecendo, né? Mas quando tem mas dado a oportunidade, eu acho que é o que a gente tem visto nessas atividades, dado a oportunidade, as pessoas se engajam de uma maneira impressionante. Elas têm a curiosidade. Esse sentido de conhecer o universo está presente nas pessoas, né? Às vezes um pouco dormente, porque não tem a oportunidade, então, dada a oportunidade, elas vão lá. Então, estava lá um monte de criança, os pais, né? Independente da idade, tinha umas senhorinhas que estavam tão emocionadas como a criança de ver Júpiter, ou ver Saturno, pelo telescópio, né? Quando passava um meteoro assim caindo, né? Aquele rasgo assim luminoso no céu, elas ficavam muito emocionadas. Então, essa foi uma experiência importante, né? Para a gente ver que esse é um caminho mesmo, certo? Precisa continuar acendendo essa. Eu vi, Hum. por acaso, o final da sua participação, foi transmitido aí pela uma live, e uma liderança, uma mulher indígena, uma líder indígena lá, ela perguntou a você a relação entre o mito de criação dos povos originários, cosmovisão dos povos indígenas, etc., em relação à cosmologia, uma disciplina científica. E eu achei muito interessante a resposta que você deu. Eu queria que você Sim. repetisse. Bem, acho que foi uma pergunta excelente, né? Ela foi. Até depois comecei, mas a pergunta foi absolutamente boa, né? Assim, uma pergunta. É uma pergunta, é uma questão moderna, né? Porque a gente tem que lembrar, como eu falei, todos os povos, culturas já olharam para o céu, teve, né? Como eu falei, tem esse impacto de entender a natureza. É importante para a sua sobrevivência e pela curiosidade, que é o que muito humano, né? E cada povo tem a sua cultura, o seu mito, a sua cosmovisão, que foi como a palavra que em geral é usada, né? Essa sua visão de mundo, né? Cada povo vai criando. E todos os povos diferentes vão criando, desde dos hindus, né? Que tem os seus mitos, criações, né? A gente tem, né? Como judaico-cristão, né? A gente tem lá no Gênesis, a gente aprende isso. Os povos originários, cada um deles também tem a sua visão, né? Então, essas são as cosmovisão que está mais associado com que são tradições, baseado naquele passagem de conhecimento de um para outro, que acaba tendo mais um aspecto moral, social ali. E tem a visão da cosmologia como ciência, cosmologia física, que é o que a gente está estudando aqui.
com o radiotelescópio, né? E a cosmologia e toda a ciência, ela pertence a todos os povos, certo? Aquele que independe da sua cultura, da sua visão de mundo local. A gente tem algo como esse coletivo humano, com toda a sua diversidade e mantendo a sua diversidade, a gente tem algo que está com todos. Quando eu falei dos milhares de cientistas que montaram aquele diagrama do universo, né? Aquela visão do universo, eu estava falando que são cientistas que vêm de todas as culturas. Cientistas, tem os japoneses, os indianos, tem cientistas da África, das várias culturas da Europa, né? Da China, dos Estados Unidos, de várias religiões, né? São pessoas que advogam, os muçulmanos, né? Todas as culturas ali têm porque a gente tem uma coisa em comum, que é o estudo científico, o método científico. Então, a cosmologia, ela acaba pertencendo a todos. Ao conjunto da humanidade. Ao conjunto da humanidade. Como as ciências, né? Em geral, esses estudos científicos, né? Que salvam todos, inclusive, né? O bordão correto de que ciência salva a vida, né? Uma vacina, ela salva todos, independente da sua crença, da sua etnia, independente se você pode ou não acreditar na vacina, mas ela vai salvar você, certo? O que você acredita pessoalmente, você vai ser salvo se você tomar a vacina. Se você não tomar a vacina, você está desprotegido. Então, a ciência, quando ela produz algo, ela é uma linguagem universal desse conjunto que é toda a humanidade. E você tem sua própria visão de mundo, certo? As suas próprias crenças. E nessa situação, nessa ocasião aí, né? Eu lembrei algo por exemplo, algo que para mim eu gosto muito, que era um texto do Ítalo Calvino, escritor italiano, né? Eu sou fã total dele, né? E o Ítalo Calvino, ele tem um livro de crônicas, né? De cômicas ou cosmicrônicas, eu sempre confundo, mas que são textos curtos que são baseados nos conhecimentos científicos da época, acho que da época da década de 30, 40, por aí, né? E ele faz uma pequena introdução sobre, por exemplo, sobre o Big Bang, ou sobre a evolução de Darwin, ou sobre os estudos sobre a Lua, sobre o Sol, e a partir daquele ele cria uma narrativa, uma narração ali, um conto muito imaginativo, sabe? Que usa a imaginação para criar. Então, o Ítalo Calvino criou um mito, criou uma história baseada do Big Bang que eu acho muito bonita, muito poética, né? Que não é uma poesia, é uma crônica, né? Mas é muito bonito, que ele fala que tinha umas pessoas presas no ponto inicial, né? E tinha as intrigas das pessoas e tal, ali, todo mundo muito apertado, né? Aquele incômodo, ele vai descrevendo, né? E é uma delícia ler esse conto. E de repente, uma senhora que todo mundo gostava, ela fala: se tivesse mais espaço, eu faria uma bela talhatela. E aí começa o universo. Olha, assim, isso são das visões, das histórias da nossa imaginação sobre a natureza, certo? E tudo isso não está em desacordo, né? Não é um problema para a ciência, porque isso é uma história, é um mito, é uma imaginação. E imaginação é algo importante também para a ciência. O que diferencia é que um conhecimento científico, né, que passou por todos os testes, passou pelo crivo do método científico, ele pertence a todos. Ou seja, ele é algo que é a nossa descrição da realidade em comum. Então, essa é a parte que eu tentei passar ali, né? Dá para os potiguara. Para os potiguaras ali. Eles têm a visão deles. E devem continuar tendo, e devem continuar cultivando essa visão. Como
eu estou aqui falando né, com qualquer um, né? Os cristãos têm as deles, os pessoal, os muçulmanos, cada um tem a sua visão, mas tem uma coisa Que une todo mundo. une todos, Tá. que é a ciência. Amilcar, eu queria saber a sua opinião sobre os abusos, principalmente comerciais, que se fazem de termos científicos. Por exemplo, a gente ouve muito falar de remédios quânticos, massagens quânticas. Atualmente tem uma história de política quântica. É um negócio assim impressionante, o uso de termos científicos em produtos comerciais e tal. Isso são aquilo que são os slogans, os buzzwords, e aí as pessoas vão corrompendo e, digamos, fazendo tráfico de palavras de um campo para outro, né? Para tentar usar do sucesso. E, no caso, em particular, né? A física quântica é uma teoria de maior sucesso que o ser humano, como um todo, ele, né, um dos maiores adventos dos seres humanos. Tá vendo? É uma das teorias que mais marca o século XX, né? E que tem impacto no nosso cotidiano. Então, ele tem um sucesso estrondoso, né? Mais uma vez, aquele trabalho que foi todo o século XX trabalhando nisso. E aí as pessoas acabam tentando surfar nesse sucesso, né? Claro que hoje a gente fala, por exemplo, tem uma área, né, que a gente sempre ouve falar na mídia, né, que é a computação quântica, é uma área extremamente bem estabelecida de estudo na tentativa de fazer uma nova computação, é uma área muito respeitada. Então, as pessoas têm falando, né? As pessoas vão tendo expectativas de que vai surgir essa computação quântica. Isso mexe com a imaginação das pessoas e, muitas vezes, por uma falta de uma educação científica de qualidade, certas pessoas, seja por maldade, querendo aproveitar mesmo, porque existe também esses aproveitadores, ou por ignorância, por uma certa falta, né? A palavra hoje quântica, quando você fala, soa chique. Então, se você tem alguma coisa quântica, soa chique, né? Porque aí tem os aproveitadores, os incautos, né? Que acabam fazendo essa sopinha para aproveitar essas palavras. E aí, claro que outras palavras que são típicas da ciência, dos meios científicos e tal, acabam pulando para as propagandas, né? São os slogans, né? E aí vai fazendo isso. Então, isso, claro, isso não tem validade alguma, é só realmente um tráfico de palavras de um canto para outro, na tentativa de vender alguma coisa, na tentativa de... É um abuso, né, dos termos. É um abuso, é uma certa... É um abuso, não é uma coisa assim, não, muitas vezes por ignorância, não é nem por, assim, e claro que tem os mal intencionados, né, isso existe, mas também existe, eu diria, uma grande quantidade que é por ignorância e acaba embarcando nessas crenças aí que, na verdade, infelizmente, podem ser muito danosas, né, inclusive à saúde. Esse é um capítulo dessa danação. A outra é o próprio negacionismo, que é a tentativa de vender certas crenças, inclusive com status de ciência, né? Sim, bem, esse é talvez o grande problema que a gente tem enfrentado, e sobretudo depois, e ainda, num certo sentido, da pandemia, né? Acho que a gente sofreu uma boa parte das mortes na pandemia, a gente tem que acreditar a esse negacionismo, certo? A essa negação do trabalho dos cientistas. Esse trabalho árduo, porque às vezes, claro que o fazer científico, né, é muito trabalhoso, tanto pessoalmente como da comunidade, porque você precisa tomar muito cuidado, você precisa checar, rechecar,
não é algo que se faz assim, porque tem uma grande responsabilidade em fazer, por exemplo, é uma grande responsabilidade você colocar uma vacina, né? E mesmo para você chegar na vacina, a quantidade de estudo que veio antes, né? Por sorte, o, o- os nossos cientistas hoje, eles estavam muito bem preparados para lidar com a pandemia. Mas aí vem essa questão do negacionismo, dessa questão de querer confundir as pessoas, né? E isso atrapalha, né? Isso atrapalha, mata pessoas. Né? Isso mata pessoas. Essa não tem... O negacionismo mata, ponto, né? Como eu estava falando, uma coisa é você ter uma crença pessoal, certo? Uma crença que você, por exemplo, eu tenho que saber distinguir quando eu leio o Calvino do que entender que aquilo é uma imaginação, que aquilo é uma história, né? Do que é a realidade, certo? Eu tenho que saber distinguir, eu tenho que saber o que é a minha crença, digamos, nas certas passagens da Bíblia, do que é a realidade. Eu tenho que saber distinguir uma coisa da outra. Literatura Eu de tenho que saber realidade. distinguir o que está lá, digamos, no Corão, ou o que está lá nos Vedas, do que é a realidade. Não é nunca houve essa contraposição, né? Nunca houve. O que é você saber distinguir o que é a realidade, Ficção de o realidade. que é a sua. Nem vou chamar ficção, porque fica parecendo, mas o que são as suas crenças pessoais, certo? Então, é preciso a gente. E isso vem da parte da educação também. Certo? É claro que muito desse negacionismo vem as questões políticas, as questões de ir contra a, esse tipo de conhecimento, né? Porque tem todo esse conjunto contra o que é comum à humanidade, né? Negar a humanidade como um todo, né? Um pouco do negacionismo tem esse... Pouco não, acho que bastante do que da gente se reconhecer como a humanidade inteira. E então, então, assim, bem, enfim, o negacionismo ele mata, esse é um ponto. Então, e aí bem, um pouco também, não vou tirar a culpa nossa de nós, e aí que eu vejo que o projeto Bingo se insere nesse contexto, a culpa nossa é que a gente tem que fazer uma educação científica de qualidade. A educação e a educação científica de qualidade. Porque é nosso dever também falar para as pessoas de maneira clara, né, de maneira para desmistificar, tirar a confusão, porque esse é o papel que a gente tem que ter, um papel social do cientista ou dos formadores de opinião é esclarecer. Então, vem uma pessoa ali, vem um grupo de pessoas que vem jogando confusão, aumentando a confusão, né? Jogando escuridão, né? E a gente tem que jogar luz, a gente tem que esclarecer o que é, por exemplo, que a importância da vacina, a importância de contar as histórias da vacina, né? A gente tem que deixar a população que ela entenda claro. Então, para isso, é claro que tem um trabalho que não é fácil, que é esse trabalho da comunicação entre os cientistas e a população em geral, né? Eu tenho que explicar o projeto Bingo para a população da Paraíba e para o Brasil. Não é fácil. Porque é claro que no nosso dia a dia, como cientista, como a gente está discutindo ali, entre engenheiros, entre físicos, entre o pessoal de computação, a gente usa uma quantidade de jargão, de palavras, né? Que é de difícil aprendizado porque leva tempo. Leva tempo. Tudo, as coisas não são feitas de uma hora para outra. Então, leva tempo para uma pessoa aprender Dominar os conceitos. dominar os conceitos. E aí a gente acaba usando essas palavras no dia a dia, é mais fácil, facilita a gente a produzir esse saber científico. Por outro lado, isso nos afasta muito da população, porque eu não posso chegar e falar para mesmo aqui, né? Eu não posso chegar e começar a despejar esse jargão científico que vai ser difícil para você e para a audiência entender. Ou seja, eu estou perdendo esse contato, eu estou criando... Restringindo
o grupo. E eu estou criando uma barreira entre a gente. E, por outro lado, eu traduzi muitas vezes essas palavras, só simples. É muito difícil. É o problema das traduções entre as línguas, né? É muito difícil, até porque muitas dessas palavras elas são aprendidas com o tempo, né? Vem ali dando uma carga cultural dentro da própria comunidade científica, né? Então, isso leva tempo. Então, um trabalho é muito importante, esse trabalho do divulgador científico, e hoje em dia eu vejo, né, já tem um bom tempo, né? Os meios de comunicação sempre têm tentado fazer essa divulgação científica, né? A gente já é algo bem estabelecido, né? Tem cursos de divulgação científica, curso de pós-graduação em divulgação científica, porque reconhece essa importância. Então também a gente, aí eu falo, né? Cabe a nós também, quando a gente está nesse projeto, a gente arrumar meios de se comunicar de maneira clara, né? A palavra importante é clara, né? De jogar luz onde tem uma confusão, desmistificar. E aí evita essa história, por exemplo, se a gente soubesse e conseguir no futuro se comunicar melhor, as pessoas vão ver que ficar usando quântica, a palavra quântica, em vários outros contextos é errado, porque elas vão acabar entendendo qual é o contexto, o porquê que se usa, né? Porque isso... Então, tem uma parte que é a gente, né? Mas, lembrando, não é fácil, embora eu acho que cada vez mais a comunidade científica tem aí grandes comunicadores já, eles têm se preparado para essa tarefa e têm feito um bom trabalho. Apesar de toda a tristeza aí da pandemia, eu acho que a ciência, os cientistas conseguiram tanto debelar a pandemia, como eles conseguiram comunicar, né? Claro que a gente vê o pessoal da confusão, eles geram muito barulho, muita confusão, mas eu acho que o estrago não foi maior porque os cientistas eles conseguiram comunicar, né? Teve vários, aqui no Brasil, vários, pessoas realmente de um trabalho muito bom que conseguiu mostrar, quase num trabalho cotidiano, para a população a importância A visão crítica. A visão crítica, o que realmente estava conseguido. Eu acho que os meios de comunicação jogaram um papel primordial, acho que no Brasil mais do que tudo, porque a gente dependeu desses meios de comunicação para salvar vidas. E o que eles estavam comunicando? É o saber científico. Então, a gente tem aprendido, né? Apesar de toda a tristeza da pandemia, né? Então, E a ciência salva a vida. Esse é o Esse é o mote. Olha, antes de vir para cá, eu recebi uma pergunta para fazer para você. É para você explicar um dos objetos que os radiotelescópios, os telescópios estudam, que é o buraco negro. Então, eu queria que você talvez pudesse falar um pouco o que é um buraco negro e aproveitar e falar das estrelas de nêutrons que você mencionou agora há pouco. Sim, que é os pulsares, né? Vamos ver aqui se tem... Bem, tem os buracos negros. Bem, tá aí um assunto que é fascinante, né? Eu trabalhei alguns anos com isso também, do ponto de como teórico, né? É um assunto fascinante, os buracos negros. E, bem, a ideia, por um lado, ela pode ser bem clara, né? É o seguinte, é uma quantidade tão grande de matéria concentrada em pouco espaço, né? Uma quantidade tão grande e que nada consegue escapar, certo? E nem a luz. O ponto é que, assim, de uma certa maneira, a nossa visão do que é a gravitação, essa força que faz com que a massa atraia massa, né, que a gente aprende nas escolas, a gente também aprendeu que a gravitação ela age em toda forma de energia, certo? Essa é a ideia. Em particular, a luz. A luz, a radiação, ela é afetada e afeta a gravitação.
Então, você pode ter, e você tem esses objetos no nosso cosmos, né, no nosso universo, que há uma concentração tão grande em pouco, uma região pequena, de matéria, que nada consegue escapar, nem a luz, né? A gente pode pensar uma maneira de pouco a pouco ir pensando, e aí também por isso que é preciso um pouco de imaginação, às vezes, para entender a realidade, né? A gente vê o seguinte, né? Eu jogo uma bola para cima, né? Ela sobe, e aí, graças à gravitação, ela cai. Se eu jogar com mais força, dar uma velocidade inicial mais forte, né? Jogar com mais força, ela vai mais para cima. Então, você pode começar a fazer a pergunta: qual é a velocidade que eu tenho que jogar essa bola para que ela escape digamos, da gravitação da Terra, ela esteja livre ela não voltará mais para mim, né? Ela não vai voltar a cair. Então, é uma força, eu tenho que ter uma velocidade grande. Isso aqui na Terra. Se fosse na Lua, é um pouco menos. Se for um planeta mais massivo, eu preciso de mais força e uma velocidade inicial que eu tenho que dar para essa bola ainda maior. Se fosse possível numa estrela, cada vez mais. Então, então, eu estou jogando e está caindo. Eventualmente, tem alguma quantidade tão grande de massa que nem a luz escapa. Certo? Nem a luz ela vai ter. E a luz, no vácuo, ela tem uma velocidade única, né? E máxima, não existe nada mais rápido do que a velocidade da luz. Então, o buraco negro é isso, né? É esse fenômeno astrofísico. E quando eu falo que é um fenômeno astrofísico, porque a gente sabe que ele existe. E o exemplo de que ele existe é essa foto aqui, né? Claro que há outras evidências e tal, mas essa evidência aqui, ela é impressionante, que é essa foto aqui do radiotelescópio, feita com radiotelescópios. Tem um trabalho de vários radiotelescópios, fazendo uma grande rede de radiotelescópios, e fez fez essa foto, né? Que indica que a existência de um buraco negro é no centro da nossa galáxia, lá próximo do centro da nossa galáxia, chamado Sagitários A, estrela, asterisco, né? E seria, o que a gente vê, tem um buraco aqui, né, que não tem, e o que a gente está vendo, na verdade, é o efeito da luz próxima, né, das coisas Na próximas, borda. ali próximo. O que gera um buraco negro? Como é que ele começa? É uma implosão de uma Não, estrela? aí é muito, essa pergunta Especulação. é mais complicado que forma, né? Pode ser por um grande acréscimo, vai, tem, bem, aí existem várias possibilidades, mas uma simples seria o acréscimo grande de matéria, né, que vai absorvendo ali alguma certa estrela, até que forma. Mas essa é uma pergunta muito boa, certo? É uma pergunta muito boa, não tem uma resposta assim, né? Mas poderia ser por esse acréscimo até que a massa daquele objeto fique tão grande que ele realmente implode. Mas não tem Uma resposta uma única. resposta simples que eu possa fazer aqui, ou que mesmo que eu saiba, para ser bem honesto. Me mostra agora os pulsares ou as Então, estrelas de nêutron. certo. Aí tem isso aqui, então, só para Pra- então, mas isso aqui já é a importância de um radiotelescópio, né? Que um radiotelescópio, ele pode uma rede de radiotelescópio, essa rede grande de radiotelescópio pode fazer uma foto dessa que vai trazer muitas informações, né? E já pulsares, os pulsares que são também objetos, são estrelas, né? Que tem que tem um campo magnético muito grande, eles estão girando, né? E aí eles emitem esses pulsos de luz, né? Esses pulsos, como se fosse um farol na praia, né? Como se fosse um farol. E são esses pulsos que a gente detecta com radiotelescópios, né? Que o Bingo, por exemplo, junto com sua rede de radiotelescópios auxiliares, tem como um dos objetivos estudar e monitorar esses pulsares. Então, são esses pulsos, e esses pulsos são extremamente regulares. Então, assim, são periódicos, né? Muito regular, né? São relógios
com uma grande precisão, né? Relógio de uma precisão gigantesca. Então a gente vai poder... E eles são estrelas, né? Muito massivas também, muito massivas. Tem um raio né? O raio de uma estrela de nêutron é da ordem de 10 quilômetros. É só isso? Só isso. E uma quantidade muito grande de massa, né? Então, ele é um objeto... E por que são chamadas de estrelas de nêutrons? É o ingrediente principal? Bem, mais uma dessas perguntas que, às vezes... Não, Bem, é porque eu tenho que responder de uma maneira clara, né? Daí a gente... Bem, o ponto é que o seguinte, como uma estrela, ela, na verdade, ela é pode pensar que ela é uma guerra, uma disputa da força gravitacional que atrai, que tenta forçar ela para dentro, contra alguma outra força que segura essa força da gravidade, né? A gente pensa uma estrela como uma competição entre essas duas forças, uma tentando implodir e outra segurando a barra ali, né? Então, e no caso, e claro, quanto maior a quantidade de massa, maior é essa força da gravitação, né? Então, maior tem que ser essa força. O ponto é que uma estrela de nêutron, ela venceu, né, a força, por exemplo, um exemplo seria uma força devido aos átomos, aos elétrons, né? Ela tem uma outro tipo de força que eu poderia, é mais complicado de eu explicar, né? E ela conseguiu vencer essa força devido ao rearranjo aí dos átomos, e ela está sendo segurada pela força, pelo esse rearranjo dos nêutrons, né? Os nêutrons que compõem o núcleo atômico. Então, a força que a gravitação está exercendo é absurda. Então, só essa força, para dar um nome, a força de degenerescência aí, devido aos nêutrons, é que consegue segurar essa estrela, esse objeto. Entrar em equilíbrio é a palavra que a gente usa, né? Esse cabo de força para ficar em empate, né? É devido ao rearranjo ali dos nêutrons. Né? Sei. Amigo, eu acho que nós podemos terminar o nosso papo. Saúde. Muito bem. Saúde. Eu agora devo tirar uma casquinha, dizer para os nossos ouvintes que esse físico é o meu filho. E achei ótima essa aula que você deu aqui na República Popular das Letras, que tem o propósito de divulgar literatura, cultura e ciência. Por favor, entrem no nosso canal, registrem-se no nosso canal, inscrevam-se, clique aqui no sininho para que a gente amplie a audiência e espero vocês na próxima. Obrigado.